Esse é o rastreador de hábitos, o ND, onde a gente vai conseguir rastrear os hábitos e desenvolver novos hábitos. A gente vai conseguir monitorar e mensurar sempre que a gente quiser desenvolver um hábito novo. Por exemplo, acordar cedo, beber água, ir à academia, ler, qualquer coisa que a gente queira fazer para trabalhar em alta performance, ter uma evolução pessoal, uma evolução física e mental alta, grande, a gente vai precisar mensurar isso para a gente saber se a gente está conseguindo ou não alcançar o nosso objetivo, porque senão fica solto. E a ciência já diz, né, que quando a gente quer desenvolver um novo hábito, a gente precisa ter um tipo de constância, até para a gente conseguir monitorar essa constância, saber se a gente está conseguindo ou não desenvolver um novo hábito, a gente precisa que isso seja mensurado de alguma maneira. E eu criei esse rastreador de hábitos justamente para que a gente consiga ver o desenvolvimento dele aqui na parte de cima, um exemplo, né? Onde a gente vai ter a curva de tendência. Aqui a gente está numa tendência decrescente, onde a gente percebe que esse rastreador de hábitos aqui, né, no mês de janeiro, aqui a gente tem um mês que a gente tá mensurando, ele está numa decrescente. Porém, se a gente começar a trabalhar os hábitos mais no final do mês aqui, tudo isso aqui a gente vai fazer, obviamente, né, de forma real. Aqui é somente a guisa de ilustração para a gente poder ter um exemplo. Se a gente começa, por exemplo, menos efetivo aqui e no final do mês a gente está um pouco mais efetivo, a gente vai ter já uma curva de aprendizado aqui, uma curva de uma tendência, né, a uma crescente. Então a gente vai conseguir entender que a gente está realmente evoluindo os nossos hábitos. Além do que a gente tem um progresso geral, a gente consegue ver dentro dos dias, né? Tudo aqui são por dias, ó. Dia primeiro, segundo, terceiro. Todos os dias do mês aqui a gente vai ter o progresso diário, onde a gente vai estar mensurando aqui o que está completo, quatro tarefas. A meta, nesse caso aqui, a gente colocou uma meta de 10 hábitos para a gente conseguir monitorar e o que falta ainda. Além do que a gente consegue também mensurar a meta semanal. Aqui, por exemplo, a gente já conseguiu, já completou 20 de 70. Aí, se a gente for completando mais, a gente vai aumentando, ó, e a gente vai mudando a nossa estrutura aqui, todos os gráficos, né? O gráfico aqui do modo geral e todos os gráficos aqui de evolução também, eles são automáticos. A gente consegue separar por semana. Além do que a gente consegue mudar esses hábitos aqui, colocar o que a gente quer, a meta de quantas vezes a gente quer praticar isso para que em algum momento a gente tenha isso aí já bem consolidado dentro do nosso da nossa rotina, que a gente possa inclusive até tirar daqui coisas que a gente já faz com frequência, coisas que a gente já começa a fazer sem precisar tá pensando nisso, coisas que ficam mais automáticas, a gente pode inclusive tirar daqui. E aí a gente consegue ver também a evolução, por exemplo, por hábito, a gente já completou aqui no mês, a minha meta é 20, ó, como é que eu coloquei para ficar bem visual. Minha meta são 20 dias no mês, dentro do mês, né? Aqui no caso de janeiro, que eu tenho a intenção de acordar. Minha meta são 20 dias no mês, acordar às 6 horas da manhã. Aqui eu bati 115% da meta, então eu já estou muito acima do que eu mesmo propus a mim. Então, no caso que se eu quisesse, eu podia vir aqui, inclusive, e aumentar a meta para 25 dias no mês aqui, para começar a me desafiar mais. E aí a gente tem a evolução de meta por meta, né? O que falta, a porcentagem aqui do progresso total dentro do mês, a gente consegue fazer todo esse monitoramento. Além do que a gente tem o top 10 hábitos que a gente mais está conseguindo alcançar. No caso aqui é beber água. Beber água a gente alcançou 100% dele. E acordar 6, a gente estava ele estava em primeiro lugar, né? Vou até passar aqui, ó. Acordar cedo está em segundo. Quando eu consigo melhorar o meu, ó, ele já passou para primeiro, porque a gente já bateu 104%. Então a gente consegue fazer até essa verificação dos hábitos que a gente está mais próximo do que a gente deseja de desenvolver, né? Que a gente consegue realmente manter uma constância boa e nos que a gente precisa realmente trabalhar mais aqui. A gente consegue ter isso aqui muito visual, sem ter que ficar olhando ponto a ponto. Então eles vão aparecer aqui na ordem do que a gente está conseguindo mesmo executar. A gente também tem aqui um to-do e uma meta semanal, que na verdade a gente pode colocar da maneira que a gente quiser. A gente pode fazer o que a gente quiser e trabalhar da maneira que a gente quiser. Por exemplo, a gente tem metas da semana, eu posso botar aqui a meta da semana, toda semana, a primeira semana do mês a gente pode colocar aqui na terceira semana do mês também, para ser semana sim, semana não, lavar o carro. Então, a primeira semana e a terceira semana a gente já tem uma meta de lavar o carro. A gente pode ter um jejum aqui, uma coisa que a gente não vai colocar
dentro dos hábitos que a gente quer desenvolver, mas a gente pode colocar aqui para a primeira semana ou a terceira semana aqui, ou enfim, a segunda, a quarta semana, fazer um jejum grande, um jejum de 12, 18 horas, de 24 horas. A gente pode colocar isso aqui como uma meta semanal. Aí a gente pode, sem dúvidas nenhuma, trazer, né? Puxar ele aqui para cima dos hábitos diários que a gente quer fazer aqui, colocar ele, por exemplo, como 4 vezes na semana, e pode trabalhar ele da maneira que a gente quiser. Não querendo, a gente tem o to-do, que é mandar mensagem para a Shirley aqui, ao médico, coisa que a gente precisa fazer. Ir à igreja, fazer compras, aqui tá treinar, né? Vou até arrumar aqui, ó. Treinar violão. Enfim, a gente tem um to-do por semana também do que a gente precisa fazer e desenvolver aqui para que a gente não deixe escapar nada. E aí, toda vez que você clicar no que você finalizar a tarefa, ele vai riscar aqui para você saber que já está pronto e mudar de cor. Então, isso aqui é muito interessante, isso aqui é muito legal para você poder acompanhar o que você precisa fazer ou não. E aí a gente tem essa planilha aqui completamente automatizada. De que maneira? Por exemplo, a gente está em janeiro de 2025. Mas se eu mudar para fevereiro de 2025, é só o clique aqui, ó. Ela vai zerar minha planilha automaticamente e a gente vai poder começar do zero todo o nosso calendário de novo. Então você não precisa vir apagando todos os tiques aqui que você vem dando, porque a gente vai conseguir fazer isso aqui de uma maneira que você consiga depois voltar no janeiro. Olha só, botei fevereiro aqui, ó. A gente vai ter alguns dias que eu marquei aqui acordar às 6 horas da manhã. Mas se eu voltar para janeiro, automaticamente nossos gráficos eles voltam completos para a gente poder ter uma noção se a gente está no ascendente de janeiro, se fevereiro a gente começou a ter uma decrescente, se a gente começou a perder o nosso ritmo, onde a gente precisa melhorar, quais são os hábitos que a gente está mais evoluindo, os que a gente está menos evoluindo. Então a gente consegue fazer isso aqui, ó, mês a mês, deixar tudo registrado, a própria planilha, né? Ela vai conseguir fazer esse registro dos meses para que a gente consiga, sempre que preciso, revisitar os meses e entender o que a gente está fazendo melhor e o que a gente precisa melhorar. E dessa maneira a gente vai conseguir ter os nossos hábitos aí rastreados e desenvolver bons hábitos para que a gente consiga trabalhar sim em alta performance. A gente precisa disso para poder trabalhar em alta performance.